Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, a todas que nos acompanham, que nos assistem, a todos que nos acompanham também pela internet. Bom, presidente, essas são professoras e professores que estão hoje atuando como eventuais no nosso município. Eu quero explicar um pouquinho do que é o trabalho delas e como que vem acontecendo a situação e o porquê que elas estão aqui hoje. Bom, quando a gente fala de professores eventuais, nós estamos falando de substituições, quando a gente liga para um professor para que no outro dia ele se prepare, chegue lá e as aulas estejam prontas e preparadas por um professor que é efetivo, para que essas professoras possam dar aula. Mas o que está acontecendo é o seguinte: essas professoras estão eventuais, passaram no processo seletivo e recebem como eventuais. Mas a responsabilidade delas é como uma professora que precisa estar presente na sala de aula com todo o planejamento para que os alunos possam aprender e desenvolver suas atividades pedagógicas. Então, essas professoras precisam pensar nas aulas, essas professoras precisam estar presentes em reuniões de pais, em reuniões pedagógicas, cumprir horário e participar também da reunião que elas fazem, que chama HE, e elas não recebem nada por isso, a não ser o valor da hora de aula, que tem professores aqui que está se doando, trabalhando e recebendo menos de um salário mínimo. O resultado final do processo seletivo foi no dia 11 de fevereiro. No ano passado, também houve esse atraso, o seletivo, elas foram contratadas depois do meio do ano. Ou seja, o que acontece? A criança também não sabe quem vai ser o seu professor. Começam com uma professora eventual, fica aí o tempo que eles não chamam para o seletivo, e, de repente, esse aluno perde as professoras, né? Na hora que eles vão chamar para o seletivo, porque elas vão para as salas que elas foram designadas, e essas crianças vai ficar meio ano com um, meio ano com outra, perdendo essa identidade, né, de ter o ano letivo ali com a sua professora, que isso é muito importante, né, porque nesse tempo as crianças desenvolvem carinho, confiança e tudo mais. Então, o ano passado, elas também ficaram trabalhando. E o que é que acontece? Quando elas ficam esse meio ano trabalhando como eventual, elas não têm os direitos garantidos por lei. Elas não recebem o valor de férias, 13º, e nem o vale alimentação. Então, são professoras que estão ali, cumprindo, trabalhando para a educação do nosso município, sem receber o valor que elas passaram no seletivo, que não é nenhum favor. Existiu a prova, elas fizeram, passaram e só estão cobrando aquilo que é legítimo. Só em 2023 que a atribuição foi correta, antes do início das aulas. Em 2024, elas fizeram um seletivo também, só que elas foram registradas só em março, trabalharam um mês de eventual. E em 2025 também prorrogou o contrato e as salas livres, que só atribuiu depois do meio do ano. Essa falta de planejamento, que afeta os nossos professores, além de atingir toda a comunidade escolar, os pais e as crianças, nós estamos falando disso desde o início dos trabalhos legislativos, que é também a desorganização da falta de planejamento de férias também das servidoras dentro das escolas. Então, essas professoras, creio que não estão lá só dando aula, né? Estão tendo que fazer aí um rodízio para poder ajudar no desenvolvimento escolar e na rotina. Então, o que a gente pede aqui é que a Secretaria da Educação siga esse planejamento, dê notícias, que fale com essas professoras, que estão todas aí, sem notícias, sem saber quando vão ser contratadas, se devem ou não, ficar indo ou não. Tem algumas que precisam, têm seus compromissos também. E é isso, né? A gente precisa valorizar quem realmente está dentro da sala de aula. E essa situação também, presidente, contraria princípios garantidos pela legislação brasileira, que é a Constituição Federal, em seu artigo 7º, que assegura direitos fundamentais aos trabalhadores, como férias remuneradas, acrescidas de 1/3 e 13º salário. Além disso, o artigo 37 da Constituição determina que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade,
da moralidade e valorização do servidor público. No caso específico da educação, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, estabelece um valor mínimo para professores da educação básica da rede pública, justamente como forma de garantir a dignidade à profissão docente. Mas, quando acontece isso, elas não têm nem esse ressarcimento para corrigir o valor da base, que é o salário do magistério. Então, tem professores aí que recebeu, neste mês, menos de um salário mínimo e também não teve nenhum direito trabalhista e nem o seu vale alimentação. Então, o que a gente pede é essa comunicação e essa valorização dos professores que estão na sala de aula e que têm um ano letivo pela frente para ir preparar a aula e estar à frente de salas de aula com crianças do nosso município. É isso, presidente. Muito obrigada, viu?